Bem-vindos para mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o recém-acordo anunciado essa semana entre Estados Unidos e China, tá? Eu queria falar que esse acordo foi entre Brasil e o restante do mundo. O Brasil é coadjuvante nessa história, tá? Ou nessa cena aí hoje em dia, dessa discussão de tarifa. Mas, infelizmente, tá? Ou quem sabe até no futuro, felizmente, nós podemos ter um peso aí nisso aí no mundo, porque hoje nós somos aí os maiores exportadores de commodities do mundo. Hoje nós somos. Só que infelizmente commodities não tem poder agregado ou valor agregado. Então nós exportamos nossos minérios, as nossas riquezas, os outros países vão lá, trabalham em cima desses minerais, dessas riquezas e vendem para nós aí pelo dobro, 10 vezes mais o preço, tá? Então no Brasil, no final da história, acaba até perdendo com isso aí. Isso é por isso que eu falo que é coadjuvante, não faz parte dessas tarefas, não resolve nada, infelizmente. Tem muito poder, mas não está sabendo usar esse poder, ou então trabalhar para aumentar esse poder, transformar numa força de verdade para poder negociar com os outros países. Mas voltando entre Estados Unidos e China, eles tiveram um acordo. As tarifas colocadas por Trump no primeiro mandato e no segundo mandato agora vão permanecer, tá? No primeiro mandato foi mais de 20% aí de taxação e agora 30%. Então soma-se mais de 40%. O Trump vai manter essa taxação e os chineses vão cobrar 10% dos americanos. Vocês olhem para ver, hein? Os chineses vão cobrar somente 10%, os americanos 50%. Por quê? O valor do mercado americano. Os chineses conseguem vender muito mais caro lá no mercado americano e conseguem vender numa quantidade que o mercado chinês jamais absorveria. As fábricas chinesas, os chineses têm muito poder de produção, mas o mercado não consegue absorver essa produção. Explicando melhor, os caras conseguem lá ter de repente aí 100 milhões de pessoas trabalhando nas fábricas, mas só tem aí um consumo para manter 50 milhões. Então os caras têm que vender esse excesso de produção. Para vocês terem uma ideia, os chineses hoje têm um mercado de 20 milhões de carros por ano. Eles conseguem vender no mercado interno 20 milhões. Só que eles têm o quê? Eles têm um poder de produção mais ou menos para 40 milhões de carros anuais. Então, os caras conseguem fabricar. Então isso aí tem um excedente de praticamente 50% da produção dele. Então eles têm que vender isso aí. Por isso que eles têm o quê? Eles têm que concordar com essas tarifas do Trump aí. Eles vão ter que baixar os preços, serem competitivos e para colocar o produto lá dentro do mercado americano e no valor que eles consigam vender. Então o Trump está sabendo usar isso aí e o Trump, como consequência ou como ganho isso aí, vai conseguir diminuir o enorme déficit comercial que os americanos têm para a China e para outros países, tá? Porque não é só a China que praticamente ganha com o mercado americano. A Inglaterra ganhava muito, o Canadá então bilhões e bilhões, o México mais alguns bilhões. Então fala-se até Canadá e México até 300 bilhões. Cada país ganhava por ano no mercado americano. Os caras conseguiam aí exportar 1 trilhão para o mercado americano, mais ou menos, 1 trilhão e 200, e os americanos conseguiam exportar lá para esses países mais ou menos entre 900 bilhões e 1 trilhão, mais ou menos anuais. Então, praticamente, eles tinham um déficit até de 30% para esses países, os americanos, ficavam perdendo. Por quê? Porque os caras conseguiam colocar muito mais mercadorias e até commodities dentro do mercado americano, e os americanos não conseguiam colocar nesses mercados. Por quê? Porque esses países taxavam os produtos americanos, então os americanos não conseguiam vender no preço competitivo. A China, então, nem se fala. A China, algumas montadoras americanas conseguiam vender os carros lá, mas a maioria desses carros eram fabricados dentro da China, tá? Por quê? Por causa da taxação do mercado chinês. Inclusive, GM e mais outras montadoras estão saindo da China, praticamente pensando em sair por quê? Porque não conseguem vender os carros mais lá, porque além de os chineses taxarem os carros, cobrarem umas taxações absurdas por alguns produtos, tem que fabricar lá dentro. Só que agora o quê? As empresas chinesas estão fabricando carros com qualidade
como BYD, GWM, até superiores a alguns carros, os carros elétricos e os carros ocidentais. Então essas montadoras, principalmente a GM, está tendo grandes problemas na China, tá? Inclusive algumas empresas de consultoria e alguns jornais lá da China falam que a GM pode até sair da China, tá? Eu tenho um vídeo, eu vou deixar nos comentários o link para vocês, tá? Que eu falo sobre a saída da GM lá da China. Então pode até sair de lá, justamente por quê? Por causa dessa briga que tem. E com os produtos americanos e chineses. Agora os chineses estão conseguindo fabricar o quê? Produtos com qualidade e com preço melhor do que produtos americanos, inclusive os carros lá dentro da China. Então isso aí está baqueando as indústrias americanas. E o Trump, claro, resolveu taxar, e agora, como consequência disso, muitas empresas que estavam na China estão saindo da China, tá? E estão indo fabricar os seus bens lá lá nos Estados Unidos. Por quê? Para não ter que pagar essas altas taxas aí de importação que o Trump impôs sobre a China. Então está mudando. A GM anunciou um investimento de bilhões de dólares essa semana, tá? Nos Estados Unidos, vai fazer mais fábricas lá e vai ampliar as suas linhas de montagem lá nos americanos. Por quê? Para não ter que pagar essas tarifas. Vai exportar do mercado americano para outros países. Por quê? Vai ficar muito mais barato produzir nos Estados Unidos. E o Trump está tentando baixar preço de combustíveis e tudo mais. Para quê? Para se tornar a produção mais barata lá. Então, beneficiando o país deles. Então, vai ter uma pausa nesse lance de tarifas, tá? Terras raras, a mídia fala que esse acordo é só para 6 meses, tá? Diz que a China pode deixar de fornecer ou então aumentar as taxas sobre terras raras, mas os americanos, por enquanto, não estão muito preocupados com isso aí não, porque os americanos têm um trunfo na mão, né? Que é o mercado deles. Então os chineses vão ter que rebolar aí para tentar fazer alguma coisa para tentar ganhar. Agora, o Trump agora vai liberar a entrada dos estudantes chineses, ou não vai proibir a entrada dos estudantes chineses, porque ele estava pensando em proibir a entrada dos estudantes chineses no território americano, mas é para fazer um jogo mesmo com a China, para forçar a China a chegar aí nas tarifas que ele quisesse, que ele queria, tentar um acordo mesmo, e conseguiu esse acordo. Com isso o Trump vai diminuir esse enorme déficit. Para vocês terem uma ideia, o ano passado o déficit americano de importação e exportação foi de $1 trilhão. Então acontece o quê? A dívida interna americana está subindo muito, e um dos motivos é isso aí, claro, e além do gasto público americano, que isso aí contribui muito para aumentar a dívida, tá? Mas por enquanto o Trump está conseguindo baixar, tá? E até a inflação esse mês foi mais baixa nos Estados Unidos. Os especialistas falam que nos próximos meses pode ser mais alta, porque esse efeito dessa taxação vai chegar ao mercado americano, porque vai faltar produtos de outros países lá. Mas isso aí é para o futuro. Por enquanto, o Trump está ganhando essa briga, inclusive contra os chineses, tá bom? Infelizmente, o Brasil não está ganhando nada com isso aí, mas também não tarifou o Brasil. As tarifas foram somente 10%, então não atingiu muito o nosso mercado. Só aço, alumínio, que o Trump impôs uma tarifa de 50%. O Brasil e para outros países também. Mas até aí, o Brasil acabou saindo ganhando até no final. Beleza? Curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre isso aí, tá? E até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.